Olá pessoas, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje a gente tem a receita de batata rosti. Para fazer essa batata rosti, normalmente a gente faz ela recheada, você pode fazer ela sem recheio. Qual que é a ideia? Pegar a batata, ralar e depois levar numa frigideira com ela já ralada e meio que fazer uma crosta de batata. Se você quiser rechear, você recheia, depois mais uma parte da batata ralada por cima. Vai ficar tipo como se fosse um sanduíche, vamos falar assim. E aí você vai deixar ela dourar dos dois lados. E tá pronta a sua batata rosti. Só que tem umas etapas aí no meio. A gente vai pegar as batatas, lavar ela primeiro com casca, colocar para ferver durante uns 15 minutos, não mais do que isso, porque a gente não quer deixar ela tão mole. A ideia é só tipo facilitar um pouco depois na hora que for, né, tipo fritar ela entre aspas na frigideira. Na verdade é mais dourar, porque a frigideira vai estar só com um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga para não grudar. Então, com ela cozida durante esses 15 minutos, depois você pode pegar, levar para a geladeira para tipo deixar ela bem firme, vamos falar assim, para facilitar na hora de ralar. Então você vai pegar um ralador, tipo, normalmente com a parte do ralo mais grossa, vai ralar toda essa batata. Com a batata ralada, você vai pegar depois, né, colocar ela nessa frigideira que já vai estar quente, aquecida, né, com um pouquinho de margarina, manteiga, um pouquinho do azeite e sal a gosto, pimenta do reino, o seu recheio, obviamente que você quiser, né, de preferência. Se quiser fazer ela sem recheio, é só colocar a batata ralada, uma camada um pouco mais generosa, né, da batata, e deixa dourar dos dois lados. Então você vira aí no meio do preparo e tá pronta, né, a sua batata rosti. É bem assim, tranquila. Então eu vou começar aqui já lavando as batatas, levar ela para ferver, né, tipo nessa água durante uns 15 minutos, deixar cozinhando aí no máximo por 15 minutos, e depois deixa ela esfriar na própria água, né, tipo, né, e reduzindo a temperatura naturalmente. Vamos levar depois para a geladeira e depois a gente dá sequência aí na gravação e no preparo. Então eu vou ir, obviamente, editando o vídeo para deixar ele sempre o mais compacto possível. Aproveitando, né, segue no Instagram particular, tá aqui embaixo. O card com mais receitas vai estar nessa parte aqui do vídeo. Tem tipo N tipos de receita, salgado, doce, etc. Se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Ativa aí o sininho, dá o like, né? Dá aquele joinha aí pra gente, etc. Comenta quando você fizer a receita, ou mesmo se você não fizer a receita, né? Tipo, comenta aí e fala, pô, vídeo da hora, maneiro, adorei, gostei. Enfim, né? Compartilha aí com os familiares, manda o link aí no grupo de WhatsApp e etc. Cozinhando a batata por 15 minutos. Assim que der o tempo eu já vou desligar, deixar depois ela, né, só tipo voltar à temperatura ambiente naturalmente. Depois de deixar a batata, né, cozinhando por 15 minutos, a gente deixou ela esfriar, levou para a geladeira para ela ficar um pouco mais consistente, para não ficar tão mole na hora de ralar. Depois de uma hora mais ou menos na geladeira, a gente já pegou ela e ralou. Então ela tá com um ralo grosso. Numa frigideira, um pouco de azeite, um pouco de margarina ou manteiga. Picamos aqui o nosso recheio. Eu vou fazer ela com mussarela, o queijo prato, presunto, queijo cheddar. Se tiver parmesão também, você pode ralar ele e fazer aí a parte do seu recheio. O recheio ele é a gosto, então você pode fazer com frango, carne. Fica aí a seu critério e a seu gosto. Quiser fazer ela toda parte aí vegana, vegetariana, etc. Então é livre, obviamente. Com a parte da frigideira lá, o azeite e a margarina, a gente vai esquentar a frigideira. Na hora que ela estiver quente, né, que justamente essa margarina derreter, a gente vai pegar uma parte dessa batata que está ralada e forrar o fundo aqui da minha frigideira. Com ela forrada, a gente vai deixar em fogo baixo, justamente para ela começar a dourar. Na hora que ela já estiver dourando, a gente vai colocar a parte do recheio no meio, né, dessa parte da batata, e depois fazer uma outra camada de batata ralada por cima. E aí, obviamente, a hora que a gente perceber que a parte de baixo já está dourada, a gente vai virar ela com o auxílio de um prato ou uma outra frigideira, virar para dourar a outra parte. A parte que estava em cima, obviamente, agora vai ficar para baixo. Então deixa dourando, né, o outro lado, dourou dos dois lados, tá pronto. Você pode colocar mais um pouco de sal, pimenta do reino moída na hora,
a parte do tempero que você quiser também, obviamente, tanto daqui no recheio, como na parte da batata, né? Na hora que você estiver fazendo essa camada. Então, colocar a batata ralada, quiser já colocar um pouco de pimenta do reino, um pouco de sal, um outro tempero aí, né, do seu gosto, páprica, defumada, etc. Também é a critério. Então, é meio que pessoal aí a parte de temperar e deixar aí o seu recheio também do seu gosto e preferência. Então, vamos continuar aqui no preparo. Aí com a frigideira bem quente, depois, né, obviamente que derreteu a margarina e ela misturou com azeite, a gente forrou, né, essa frigideira com a batata. Então, fez essa primeira camada. Eu vou colocar agora um pouquinho de sal, um pouco de pimenta do reino moída na hora e vou colocar o meu recheio nessa parte central. E aí depois com o resto da batata ralada, a gente cobre e forma tipo como se fosse um sanduíche, vamos falar assim. Aí coloquei o cheddar, queijo prato, presunto picado e agora eu vou fazer a outra camada de batata. E vou deixar dourar bem de um lado para depois virar e dourar do outro lado. O fogo tá na parte baixa e aí enquanto já tá dourando na parte de baixo, a gente já fez a camada de cima, monitorando, né, verificando a hora que tiver douradinho e virar com auxílio de um prato ou uma outra frigideira para dourar agora essa parte de cima. Virei já, tô dourando agora a parte que estava para cima, né, ficou para baixo. E você pode tipo deixar dourar mais, se quiser ela bem, né, moreninha ou, né, tipo nesse ponto que já tá tipo ideal para o consumo, porque como a batata já tá assada, a ideia é só dourar e dar esse tipo, vamos falar assim, entre aspas, um acabamento, né, então para finalizar o prato. E logo já vai estar pronto para o consumo. Depois que você deixar dourar dos dois lados, é só retirar da frigideira e tá pronto aí para o consumo. Bom apetite e aproveite!